Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do canal. O canal se chama Facilita a Enfermagem. Bom, aqui você vai ter aulas de enfermagem, certo? Seja você do curso superior ou do curso técnico de enfermagem, você vai ter aulas de uma forma mais fácil, com uma linguagem mais fácil para a gente que é estudante de enfermagem. Então vamos começar, certo? Essa playlist de enfermagem em clínica cirúrgica. Vai ser algumas aulas, né? Essa é a sua primeira aula e o conteúdo vai ser completo. Então vamos lá. Então, a princípio, o que seria cirurgia, né? Qual é a sua definição? Bom, cirurgia ela serve para tratamento de doenças, né? Um método de tratamento de doenças, não só de doenças como de lesões, deformidades. Ela é uma técnica cirúrgica com instrumentos específicos e requer sim um cirurgião, requer uma sala completa com uma equipe completa, onde vai ter um técnico de enfermagem, né? Onde vai ter ali 2 cirurgiões, que a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente vai ter também o circulante e entre outros. Mais à frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre os objetivos, né? Quais são os objetivos da cirurgia? Bom, obter tecidos para exames, né, como biópsia, é um dos objetivos. E o que seria essa biópsia? A biópsia, ela é retirada uma pequena amostra do tecido, certo? Pode ser um tecido muscular, pode ser um tecido da mucosa, e essa amostra, ela vai para análise em laboratório, para auxiliar na identificação de doenças como câncer. A gente pode também confirmar diagnósticos, né, por meio da laparotomia exploradora, né, e esse exame ele vai permitir a visualização direta dos órgãos internos, quando outros exames não são suficientes. Por exemplo, tratar ou curar doenças, a gente pode remover ou corrigir alterações como tumores, miomas, úlceras e entre outros. Restaurar também funções e estruturas cirurgicamente. Nessa parte de restaurar estruturas, a gente vê muito em cirurgia reconstrutiva e em cirurgia plástica, certo? Eu acho que vocês já viram pela internet, nas notícias, daquela mulher que sofreu 60 socos. Então, ela teve uma deformidade muito grande na face dela. E a face dela ela foi reconstruída, certo? Então, é um dos exemplos, né, das funções da cirurgia. Agora, falando um pouquinho do contexto histórico, a gente separou entre o antes e o depois do século XIX. Então, antes do século XIX, não teve nem o surgimento de Florence Nightingale ainda. Então, a cirurgia ela era, sim, considerada o último recurso terapêutico. Era utilizado somente quando não tinha outras alternativas de cura. Então, poucos procedimentos, eles davam certo, né? Poucos procedimentos tinham sucesso devido à falta de anestesia, devido à falta de asepsia, técnicas, né, que pudessem controlar as infecções. Então, inicialmente, elas eram realizadas somente por médicos e mais tarde passou também a ser realizadas por cirurgiões barbeiros, né, com extração de dentes e algumas amputações. E essas técnicas elas eram empregadas em guerras, né, em acidentes graves e em situações de extrema necessidade. Então, assim, pessoal, a partir do século XIX foi que a cirurgia ela passou a ser reconhecida como uma especialidade médica. E teve descobertas, né, como anestesia, antisepsia, asepsia, e esses procedimentos eles se tornaram procedimentos mais seguros, aumentando também a sobrevida dos pacientes, né, aumentando o tempo de vida desses pacientes. E o cirurgião ele passou a necessitar de conhecimentos científicos, né, conhecimentos mais específicos. Então, conhecimento sobre anatomia, fisiologia, bioquímica, imunologia, bacteriologia, técnica cirúrgica e entre outros.